Eu matei o meu irmão naquela noite, não com uma faca ou um tiro, mas com palavras que cortavam mais fundo que qualquer lâmina, e o pior é que ninguém no quarto percebeu, exceto ele, cujos olhos se encheram de um terror que o seguiu até ao túmulo da sua reputação. Os meus pais, aqueles hipócritas de sorriso colado como azulejos rachados, aplaudiram o monstro que criaram, enquanto eu, a filha invisível, planeava o banquete da sua ruína com o homem ao meu lado, que não era amante, mas o carrasco perfeito. E se eu disser que o sangue que corre nas veias da nossa família é veneno puro, destilado de mentiras que nos unem como correntes enferrujadas, e que o meu acompanhante era a chave para as libertar todas? O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas da vila em Alfama, pintando as paredes de um amarelo dourado que parecia prometer redenções impossíveis. Eu estava de pé no hall de entrada, o vestido preto justo ao corpo como uma segunda pele, sentindo o peso do colar de pérolas que a minha mãe me dera no meu 18º aniversário, um presente envenenado, porque ela sabia que eu odiava pérolas, achava-as frias como as lágrimas que nunca chorava. O meu telemóvel vibrou na mão, uma mensagem de Diogo: chego em 10 minutos. Lembra-te, sorri como se o mundo fosse teu. Ri-me baixinho, um riso seco quicou no vazio da casa vazia. O mundo nunca fora meu, sempre fora do João, o meu irmão mais velho, o filho perfeito, o herdeiro de tudo o que os meus pais podiam comprar com o seu dinheiro sujo de importações de vinho do Douro. Eu, Marta, aos 32 anos, era a mancha na tapeçaria impecável da família Ferreira. Divorciada aos 28, sem filhos para exibir como troféus, uma carreira como consultora de arte que mal pagava as rendas em Chiado, era o suficiente para que me vissem como uma fracassada, a que eu escolhera mal, como a minha mãe sussurrava nas chamadas de domingo. O João está a subir na firma, vais ver, ele vai ser diretor em breve. E eu? Eu era o eco, a sombra que limpava as migalhas da mesa. Mas desta vez, o convite viera por e-mail formal, com brasão da família: venha celebrar o sucesso do seu irmão. Sábado, 18 horas, Vila Ferreira, Porto. Porto, claro. O coração podre da nossa linhagem, onde o vinho envelhecia como as mentiras. Desci as escadas em espiral, o som dos meus saltos e quando como tiros num filme no ir. Lá fora, o Tejo brilhava preguiçoso, barcos turísticos zigue-zagueando como memórias que se escapam. Peguei no casaco de cabedal, o cheiro a couro misturado com o sal do rio, e saí para a rua de paralelepípedos. Diogo esperava-me encostado ao carro, um Audi preto reluzente que gritava dinheiro novo, o tipo de dinheiro que não cheirava a vinhas murchas. Ele era alto, ombros largos de quem nadava no mar da Cascais todas as manhãs, olhos castanhos que pareciam ler segredos antes de serem contados. Vestia um fato cinzento feito à medida, camisa aberta no colarinho, revelando um pingente de prata, um compasso, símbolo de quem navega sem mapa. Pronta para o circo? Perguntou ele, abrindo a porta do passageiro com um sorriso torto que me fazia lembrar o vinho tinto que provara na bairrada, encorpado e com um final amargo. Mais do que nunca, respondi, deslizando para o assento de couro macio. O motor ronronou ao ligar, e partimos em direção à autoestrada A1, o asfalto devorando quilómetros como se o tempo fosse inimigo. Enquanto as luzes de Lisboa se afastavam no retrovisor, contei-lhe pela enésima vez a história da família, as peças do puzzle que ele ajudara a montar nas últimas semanas. O João sempre foi o dourado. Aos 10 anos, ganhou o prémio de xadrez nacional, aos 20, formou-se em Harvard com distinção. Eu pintava quadros que a mãe deitava fora, sonhava com galerias em vez de balanços empresariais. Diogo ouvia em silêncio, as mãos firmes no volante, mas eu via o músculo da mandíbula tensionar-se. Ele não era psicólogo por acaso, era o melhor de Lisboa, o que tratava celebridades e políticos, o que cobrava 1000 euros por hora para desenterrar traumas. Mas comigo, não era terapia, era aliança. Tínhamos-nos conhecido num café em Belém, eu afogada em pastéis de nata e lágrimas pós-divórcio, ele a ler um livro sobre vinganças na literatura clássica. Uma conversa casual virou confidências, confidências viraram planos. A vingança não é doce, Marta, dissera ele na primeira noite que passámos juntos, não na cama, mas numa varanda com vista para o castelo de São Jorge. É ácida, corrói devagar, mas deixa o osso limpo. A viagem durou 3 horas, o sol poente tingindo o céu de laranja como se o universo conspirasse para um drama. Chegámos a Porto quando as luzes da ribeira começavam a acender-se, o Douro negro e sereno ao fundo. A Vila Ferreira erguia-se na encosta de Foz do Douro, uma mansão neoclássica com colunas brancas e jardins podados como egos inflados. O portão de ferro forjado abriu-se com um rangido, e o mordomo, o mesmo de sempre, Manuel,
com o seu bigode grisalho, cumprimentou-nos com uma reverência. Senhora Marta, que prazer! E este é Diogo Almeida, apresentei, o braço entrelaçado no dele como se fôssemos um casal de revista. O meu acompanhante. E terapeuta, quando preciso. Manuel piscou, confuso, mas levou-nos ao salão principal. O ar cheirava a jasmim e a charutos cubanos, o tipo que o pai fumava para celebrar acordos. Lá estavam eles, os meus pais, sentados num sofá de veludo verde, copos de porto na mão. A mãe, Isabel, com o cabelo loiro tingido puxado num coque perfeito, o vestido de seda vermelha que gritava, eu sou a rainha. O pai, António, careca e barrigudo, os óculos de ar dourado escorregando no nariz, o fato azul marinho impecável como a sua hipocrisia. Marta, filha, exclamou a mãe, levantando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Abraçou-me como se eu fosse uma parente distante, o perfume Chanel no 5 sufocando-me. Chegaste cedo. E quem é este cavalheiro tão elegante? Diogo, repeti, sentindo o calor da mão dele na minha cintura. Vem comigo para o jantar. Para moral. O pai ergueu uma sobrancelha, o copo pausado a meio caminho da boca. Moral. Bem, o João chega dentro de pouco. Ele vem de Madrid, voo privado. Tens de o ver, Marta, diretor de exportações agora, na multinacional. Vai mudar tudo para nós. Sorri, o tipo de sorriso que aprendi em sessões de terapia, largo, mas vazio. Que orgulho. Ele merece. E merecia, de facto, merecia cair do pedestal que construíra com as minhas lágrimas. O salão encheu-se devagar. Tios, primos, amigos da família, todos os abutres sociais de Porto, vestidos em tons de bege e azul, conversando sobre ações e vinhos vintage. Eu circulava entre eles, Diogo ao meu lado como um escudo vivo, respondendo a perguntas com meias verdades. Sim, o divórcio foi amigável. Não, não penso em casar outra vez. Mas por dentro, o estômago revirava-se como o mar na ressaca. Cada riso forçado era uma ferida reaberta, a vez em que o João me roubara o namorado no liceu, dizendo que era por bem, a herança que dividira desigualmente, alegando que eu não precisava, com o meu estilo de vida boêmio, a carta que a mãe me enviara após o divórcio, talvez fosses mais como o teu irmão. Diogo inclinou-se para mim, o fôlego quente na orelha. Respira. Lembra-te do plano. Hoje, plantamos a semente. Assenti, os dedos apertando o copo de água com limão. A semente. A verdade que o João entrara há 20 anos, é que eu desenterrara com a ajuda de Diogo, vasculhando arquivos antigos e conversas gravadas. Não era só inveja, era justiça. O jantar seria servido na sala de jantar, mesa posta para 20, porcelana de vista alegre e talheres de prata. O mordomo anunciou a chegada do João, e o burburinho cresceu como ondas num porto agitado. Ele entrou como um rei, alto, cabelo preto penteado para trás, fato Armani que custava o meu salário mensal. Aos 35, parecia esculpido em mármore, olhos verdes herdados da mãe, sorriso que fechava negócios. Abraçou os pais, beijou as mãos das tias, e só então virou-se para mim. Marta. Faz tempo. O tom era condescendente, como se eu fosse uma prima pobre. Faz, respondi, apresentando Diogo. Este é o Diogo. Especialista em segredos da mente. O João riu, um riso grave e falso. Terapeuta. Precisas, mana. Ouvi dizer que o teu ex te deixou por uma galerista mais jovem. O salão pareceu encolher. Os olhares viraram-se para mim, e eu senti o rubor subir, mas segurei-o como uma represa. Diogo apertou a minha mão, um sinal, espera. Talvez, disse eu, a voz firme como o granito do Douro. Mas os segredos, irmão, esses são os que realmente magoam. Brindemos ao teu sucesso. O brinde ecoou, copos tilintando como sinos de aviso. O jantar começou, entradas de percebes e salmão fumado, conversas sobre o FC Porto e o clima no Alentejo. Eu comia devagar, cada garfada uma contagem regressiva. Diogo, ao meu lado, contava anedotas leves sobre pacientes anónimos, desarmando a tensão como um bombista experiente. Mas eu via nos olhos do João um brilho de alerta, como se soubesse que algo estava fora do lugar.
A meio da sopa de couve galega, a mãe ergueu o copo. Ao João, o nosso orgulho. Que este cargo leve ao topo, como merece. Aplausos. Eu juntei-me, mas os meus olhos encontraram os de Diogo, e neles vi o reflexo do plano, a pasta no meu quarto, as fotografias emolduradas na memória, o e-mail que enviaria amanhã. A vingança não era um ato, era uma sinfonia, e esta era apenas a ouverture. Quando os pratos principais chegaram, robalo grelhado com batatas a murro, o João inclinou-se para mim por cima da mesa. Então, Marta, o que fazes agora? Ainda a vender quadros a turistas? Algo assim, respondi, cortando o peixe com precisão cirúrgica. Mas aprendi que a arte verdadeira está nas camadas escondidas. Tu sabes disso, não sabes? Ele piscou, confuso, mas o sorriso manteve-se. Diogo interveio, a voz suave como mel. A Marta tem talento para o oculto. Eu ajudo-a a desenterrar. O jantar prosseguiu, vinhos fluindo como o Douro em cheia. Histórias de infância, o João a ganhar corridas de bicicleta em Matosinhos, eu a cair e rasgar os joelhos. Risos. Mas por baixo, a corrente subterrânea, o segredo que o João me roubara, o que destruíra a minha vida antes mesmo de eu nascer. Eu via-o agora, no modo como ele evitava o meu olhar, no suor discreto na testa. A sobremesa chegou, pastéis de nata quentes, canela polvilhada como poeira de estrelas. O pai anunciou o discurso do João, e o salão calou-se. Ele levantou-se, o copo erguido, palavras polidas sobre gratidão, futuro, família. Somos Ferreira, concluiu. Inquebráveis. Eu aplaudi devagar, os dedos frios. Inquebráveis. Veríamos. A noite avançava como um vinho envelhecido, lenta e inebriante, o ar da sala de jantar agora pesado com o cheiro de café e cigarros proibidos. Após o discurso, o grupo dispersou-se para o terraço, onde o vento do Atlântico trazia o sal de Foz do Douro, misturado ao riso forçado dos convidados. Eu fiquei para trás, ajudando o Manuel a recolher os pratos, um hábito da infância, quando era a ajudante invisível, enquanto o João posava para fotos. Diogo observava da porta, os braços cruzados, um predador paciente. Não precisas de fazer isso, Marta, disse o Manuel, os olhos bondosos sob as sobrancelhas espessas. Ele servira a família desde que eu era criança, testemunha silenciosa de birras e traições. Preciso, sim, respondi, empilhando talheres com um tilintar metálico. Mantém-me ancorada. Ancorada ao ódio que me impulsionava, ao plano que Diogo e eu tecêramos nas noites insones do meu apartamento em Lisboa. Ele entrara na minha vida como um furacão disfarçado de brisa. Primeiro, as sessões gratuitas porque via potencial em si, depois, as confissões sobre o seu próprio passado, um pai alcoólico em Coimbra, uma irmã perdida para drogas. A família é o nosso maior monstro, dissera ele. E eu, faminta por validação, entregara-lhe as chaves do meu inferno. No terraço, o João dominava o centro, rodeado por tios que o bombardeavam com perguntas sobre Madrid. Os espanhóis pagam bem. Vais trazer investimentos para o Porto? Ele respondia com graça, o charuto entre os dedos como uma extensão do ego. Os meus pais paravam perto, a mãe pendurada no braço dele como uma joia cara, o pai a assinar aprovações. Eu aproximei-me com Diogo, o copo de Porto na mão, o meu primeiro da noite, amargo como baile. Excelente discurso, irmão, disse eu, a voz doce como melão de Alentejo. Lembraste-me do tempo em que sonhávamos com o mundo. Lembras-te da nossa cabana na praia de Matosinhos? O João virou-se, o sorriso vacilando por uma fração de segundo. A cabana. O verão dos 15 anos dele e 12 meus, quando jurámos segredos eternos sob as estrelas. Claro, respondeu, recuperando. Bons tempos. Mas a vida separa-nos, não é? Separa, sim, concordei, bebendo um gole. Mas alguns segredos colam como areia molhada. Diogo tossiu levemente, um sinal para recuar. Não era o momento, ainda não. A conversa fluiu para tópicos seguros, o Euro de futebol, o novo Museu de Serralves. Diogo encantava, contando uma história sobre um paciente que confundira Freud com fado, arrancando risos genuínos. Até a mãe sorriu para ele, um raro elogio. É um homem interessante, Marta. Onde o encontraste? Num café, respondi vagamente. Às vezes, o destino serve pastéis com reviravoltas.
o vento estranho-tened, carregando o som distante das ondas a quebrar nos rochedos. Um primo meu, o Luís, aproximou-se com uma garrafa de gin extra. Para os jovens, exclamou, enchendo copos. Eu aceitei, sentindo o álcool aquecer o peito como uma fogueira controlada. Diogo recusou, sempre o sóbrio, os olhos varrendo o grupo como um scanner. Mais tarde, escapuli-me para o jardim lateral, o labirinto de bucho podado que o pai mantinha como um troféu. O luar filtrava-se pelas folhas, pintando sombras dançantes no chão de cascalho. Diogo seguiu-me, as mãos nos bolsos. Estás bem? Melhor do que em anos, menti, encostando-me a uma estátua de mármore, uma ninfa sem braços, símbolo perfeito da nossa família mutilada. Sentes o cheiro? Jasmim e podridão. Como o João. Ele riu baixinho, aproximando-se até o calor do corpo dele me envolver. Não era romance, era cumplicidade, o tipo que nasce de feridas partilhadas. O plano está sólido. Amanhã, no Branch, soltamos o primeiro fio. A fotografia da cabana, mostras-lhe em privado, dizes que encontraste no sótão. Assenti, a mente revivendo a imagem, eu e o João, nus da cintura para cima, abraçados na areia, mas não como irmãos, como cúmplices num segredo que ele traíra. Aos 12 anos, eu confidenciara-lhe o meu primeiro beijo roubado, ele usara-o para me chantagear, para me forçar a mentir aos pais sobre um roubo na casa. Mas o verdadeiro segredo era mais escuro, o pai não era o pai biológico do João. Uma aventura da mãe em Paris, um DNA que eu confirmara com um teste discreto, financiado por Diogo. Ele vai negar, disse eu, os dedos traçando a ninfa fria. E vai cair na armadilha, respondeu Diogo, a voz baixa. Porque o terapeuta em mim sabe, a culpa é como um tumor. Aperta devagar. Voltámos ao terraço a tempo do fogo de artifício, o pai adorava esses gestos grandiosos para celebrar. Fogos subiam no céu, explodindo em verdes e vermelhos como sangue arterial. O João aplaudia, mas eu via o tremor na mão. Boa noite para si, irmão. De madrugada, no quarto de hóspedes que outrora fora meu, deitei-me na cama de docel, o teto pintado de afrescos desbotados. Diogo dormia no sofá-cama ao lado, a respiração ritmada. Não partilhávamos a cama, era profissional, pelo menos por agora. Levantei-me, pés descalços no tapete persa, e abri a janela. O Douro sussurrava lá embaixo, negro como segredos. Peguei no telemóvel, enviei uma mensagem para uma amiga em Lisboa, começa a fase 1 amanhã. Mantém os arquivos prontos. O sono veio aos bocados, sonhei com a cabana, ondas a levarem o João, eu de pé na praia, rindo enquanto ele se afogava em mentiras. Acordei com o sol, o cheiro de pão torrado subindo das cozinhas. O brunch seria no pavilhão do jardim, croissants e frutas frescas de Elvas. Desci vestida num conjunto branco simples, inocência fingida, Diogo já à mesa, lendo o público. Os pais apareceram sonolentos, a mãe com robe de seda, o pai de robe de banho. Bom dia, dorminhocos, gracejei, servindo café. Bom dia, querida, respondeu ela, beijando a minha testa. O João ainda dorme. O voo cansou. Perfeito. O momento isolado que precisávamos. Esperei que o grupo se formasse, menos de 10, os mais íntimos, e aproximei-me do quarto dele no andar de cima. Bati à porta, o som abafado pelo carpete grosso. Entra, veio a voz rouca. Ele estava deitado, lençóis emaranhados, o quarto cheirando a aftershave e derrota matinal. Marta. Que se passa? Falei com o Diogo esta noite, menti, sentando-me na beira da cama. Ele sabe coisas. Sobre nós. O rosto dele endureceu, os olhos verdes estreitando-se. O que queres dizer? Tirei do bolso uma fotografia velha, amarelada, nós na cabana, abraçados, o mar ao fundo. Lembras-te disto? Encontrei no sótão. Mas há mais, João. O teste de DNA que fiz. O pai. Não é teu. O silêncio caiu como uma guilhotina. Ele sentou-se, o peito no marcado por uma cicatriz de apendicite, o rosto pálido como queijo fresco. Estás louca. Isso é mentira. É. Mostrei o papel dobrado, o resultado impresso, 0% compatibilidade paterna.
A mãe teve um caso. Em Paris, 1990. Tu nasceste em 91. Ele agarrou o papel, os dedos tremendo. Como? Como soubeste? Investiguei. Por causa do que me fizeste. O roubo que encenaste, culpando-me para ficares com a herança extra. Mas isso era só o começo. Agora, o mundo sabe, ou vai saber, se não confessares ao pai. Era bluff, o e-mail ainda não fora enviado. Mas o pânico nos olhos dele era real, uma fissura na armadura. Marta, por favor. Eu posso explicar. Era jovem, idiota. Idiota, ecoei, levantando-me. Como eu, por confiar em ti. Agora, desce para o branche. E sorri. Saí, o coração martelando como um fado de Amália. No pavilhão, Diogo ergueu os olhos do jornal, um aceno subtil, funcionou. O branche decorreu em tensão disfarçada. O João desceu 10 minutos depois, o sorriso colado, mas os olhos vermelhos. Conversas sobre o tempo, o vinho do almoço. Eu servia com pota de morango, o vermelho manchando o pão como sangue. A mãe notou algo, estás pálido, filho, mas ele despachou com jato lag. Diogo e eu trocámos olhares, a semente germinava. O sol do meio-dia batia impiedoso no pavilhão, transformando o ar em xarope doce de frutas e café. Os convidados mastigavam croissants folhados, o som crocante misturado a murmúrios sobre o Porto Wine Festival. Eu observava o João do outro lado da mesa, o garfo a tremer ligeiramente ao espetar um pedaço de melancia. O veneno que plantara começava a fazer efeito, não o suficiente para matar, mas para doer, para corroer a confiança que construíra como um castelo de cartas. Diogo, ao meu lado, partia um ovo cozido com precisão, a gema escorrendo amarela como segredos expostos. Bom trabalho, murmurou, tão baixo que só eu ouvi. Ele era mestre nisso, ler o pulso de uma sala, prever o colapso como um sismógrafo humano. Nas nossas reuniões em Lisboa, ele dissecava o plano como um cirurgião, ataques em camadas, Marta. Primeiro, o choque pessoal, depois, o público, por fim, o isolamento. Eu a sentia, viciada na sua calma, no modo como os seus dedos traçavam mapas invisíveis no ar. A mãe interrompeu os meus pensamentos, passando-me a travessa de queijos. Marta, come mais. Estás magra como uma modelo de Milão. O Diogo não te alimenta bem. Ele sorriu, o tipo de sorriso que desarma. Eu alimento-a de histórias, Dona Isabel. A Marta tem fome de verdade, não de calorias. Ela riu, um tilintar de pulseiras de ouro. Que moderno. No meu tempo, os homens traziam flores, não terapias. O pai grunhiu do cabeceira, limpando a boca com o guardanapo bordado. Terapias são para fracos. O João nunca precisou. Olha para ele, Madri aos pés. O João engasgou com o sumo de laranja, tossindo. Pai, não exagero. Mas a voz saiu estrangulada, e eu vi o suor perlar a testa dele bom. Que suasse. Após o branche, o grupo dividiu-se, uns para um passeio pelo jardim, outros para o salão de jogos. Eu convidei o João para uma caminhada na praia, pela velha cabana, irmão. Para conversarmos. Ele hesitou, mas aceitou, os ombros curvados como um lutador nocauteado. Descemos o caminho de pedra até à foz, o Atlântico rugindo como um leão faminto. A areia era dourada ao sol, conchas estalando sob os nossos pés. Diogo ficara para trás, distraindo os pais com conversa sobre investimentos, ele sabia de ações, graças à sua clientela rica. Tu não vais fazer isto, disse o João assim que estávamos sozinhos, a voz baixa mas urgente. A família vai-te odiar. Sou o filho deles. E eu sou a filha que ignoraste, retruquei, parando junto a um rochedo onde outrora escalávamos. O mar lambia as pedras, espuma branca como mentiras. Lembras-te do que me disseste na cabana? Segredos para sempre. Mas vendeste-me por uma pulseira de ouro extra na herança. Ele parou, o vento despenteando o cabelo. Era miúdo, Marta. 17 anos. O pai prometeu-me o carro se eu calasse o roubo. Tu foste. Conveniente. Conveniente, ecoei, a raiva subindo como maré. Como a mãe foi conveniente para o amante em Paris.
Ou isso também foi miúdo? O rosto dele contorceu-se, uma máscara rachando. Como soubeste? Ela confessou. Não ela. Registros. Um teste. Diogo ajudou, ele é bom a desenterrar esqueletos. Parei, deixando as palavras assentarem como areia molhada. Imagina o pai a saber. O herdeiro falso, o sangue impuro. Ele agarrou-me o braço, os dedos cravando como garras. Para. Eu dou-te dinheiro. O que quiseres. Uma galeria em Lisboa, ações na firma. Soltei-me, o toque queimando como ácido. Quero justiça, João. Confessa ao pai. Diz que o roubo foi teu, que manipulaste a herança. Ou o e-mail vai para todos, primos, tios, o público. O pânico nos olhos dele era viciante, um néctar escuro. Estás a chantagear-me. A tua própria sangue. Sangue diluído, corrigi, virando-me para o mar. Ondas quebravam, espalhando espuma como confetes de um funeral. Tens até ao jantar de amanhã. Voltámos em silêncio, o sol agora um disco de fogo no horizonte. No portão da vila, ele parou. Marta, por favor. Somos família. Família, repeti, amarga. Como o divórcio que o meu ex pediu depois de tu lhe contares confidências sobre mim. Ele empalideceu mais. Isso foi um erro. Erros acumulam-se, irmão. Como dívidas. No interior, o dia prosseguiu num torpor de atividades, ténis no quarto privado, onde o pai me humilhara na infância ao ganhar todos os cheques, chá na biblioteca, livros de capa dura intocados como as nossas emoções. Diogo encontrou-me ali, entre estantes de mogno, o cheiro de couro velho misturado ao seu aftershave cítrico. Ele mordeu o isco, perguntou, sentando-se na poltrona de ouro. Profundamente, respondi, folheando um volume de Camões, Amores Traídos, Vinganças Eternas. Mas vai contra-atacar. É o João. Então, preparamo-nos. Ele tirou do bolso um pequeno gravador digital, do tipo que usava em sessões. Grava a próxima conversa. Prova irrefutável. Assenti, o peso do dispositivo no bolso como uma arma carregada. A tarde dissolveu-se em aperitivos, queijos da Serra da Estrela, azeitonas de Trás-os-Montes. O João evitava-me, colado aos pais como uma sanguessuga. Mas eu via os olhares furtivos, o cálculo nos olhos. À noite, no jantar formal, leitão assado de bairrada, vinho do Dão, ele sentou-se ao lado do pai, rindo alto demais. Eu observava, o garfo traçando padrões no prato. Diogo, oposto a mim, piscou, paciência. Após o jantar, um concerto particular, um quarteto de cordas tocando Vivaldi no salão. As notas subiam como fumaça, melancólicas e cortantes. Sentei-me ao piano, os dedos roçando as teclas pretas e brancas. Outrora, tocava para o João, composições que ele aplaudia antes de me roubar os holofotes. Agora, toquei um improviso sombrio, notas que ecoavam o meu ódio. A mãe aproximou-se após, os olhos úmidos. Tocas lindamente, filha. Por que paraste? Porque o mundo prefere aplausos para os vencedores, respondi, fechando a tampa com um clique. Ela hesitou, tocando o meu ombro. O João precisa de ti agora. Ele parece perturbado. Ele precisa de verdade, disse, suave. Todos precisamos. De noite, no quarto, Diogo e eu revimos o plano sussurrado. Amanhã, o branche final. Ele confessa, ou libertamos o e-mail. Dormi com o gravador ao peito, sonhando com o mar a engolir a cabana, o João a gritar enquanto afundava. O segundo dia amanheceu cinzento, nuvens baixas sobre o Douro como um sudário tecelado por deuses vingativos. O branche no terraço era mais íntimo, só família próxima, o ar carregado de expectativa não dita. Eu vestira um vestido verde-oliva, cor de folhas murchas, o colar de pérolas um lembrete gélido. Diogo, em camisa branca, servia mimosas, o espumante borbulhando como risos nervosos. O João chegou atrasado, olheiras profundas como valos do Gerês, o fato amarrotado. Sentou-se em silêncio, espetando ovos revueltos sem apetite. O pai franziu o sobrolho. O que se passa, filho? Pareces um fantasma de Braga.
Nada, pai, murmurou ele, os olhos desviando para mim. Eu sorri por cima da chávena de café, doce como veneno. A conversa girou em torno de planos, o João a expandir a firma para o Brasil, a mãe a planear uma viagem a Sintra. Eu intervi pouco, deixando o desconforto ferver. Diogo, mestre dos desvios, perguntou ao pai sobre a herança familiar, as vinhas no Douro, devem ser um legado pesado. O pai inchou-se de orgulho. Pesado, mas nosso. O João vai herdar tudo. Ele é o futuro. O futuro. A palavra pairou como uma maldição. O João engoliu em seco, o copo tremendo. Após o branche, o inevitável, o pai chamou-nos à biblioteca para conversas de família. O quarto era um mausoléu de livros e troféus, o xadrez nacional do João na prateleira, nada meu. Sentámo-nos em poltronas de couro, o ar denso como fumo. João, fala, ordenou o pai, acendendo um charuto. Algo te incomoda. Ele olhou para mim, suplicante, mas eu cruzei as pernas, impassível. É, sobre o passado, pai. A mãe inclinou-se para a frente, o colar de safiras tilintando. Diz, filho. O João respirou fundo, as palavras saindo aos tropeços. O roubo, há anos. Na casa. Não foi a Marta. Fui eu. Manipulei tudo para ganhar mais na herança. O silêncio foi ensurdecedor, como um instante antes de um terremoto. O pai empalideceu, o charuto caindo cinzas no tapete. O quê? Mentira. Não é? Insistiu o João, a voz quebrando. Eu era ganancioso. Desculpa, Marta. Eu assenti, lágrimas falsas nos olhos. Obrigada por dizeres. Mas o pai não parou aí. Isso. Por que agora? O João olhou para mim, derrotado. Ela sabe demais. Eu intervim, suave. O teste de DNA, pai. O João não é teu. O caos explodiu. A mãe gritou, um som primal como gaivotas em pânico. O pai levantou-se, o rosto púrpura. Impossível. Prova. Mostrei o papel, o gravador capturando cada sílaba, Diogo esconderam na minha bolsa. Paris, 1990. Confirma. O pai arrancou o documento, lendo com mãos trêmulas. Isabel. É verdade. Ela desabou, soluços e quando nas estantes. Foi um erro, Antônio. Uma noite. Ele era diplomata. O João tentou intervir. Pai, eu não sabia até agora. A Marta. Tu, rugiu o pai, virando-se para ele. O meu filho falso. Saia. Fora da minha casa. O João saiu cambaleando, o mundo desabando nos ombros. Eu fiquei, abraçando a mãe, o pai a andar de um lado para o outro como um touro ferido. Diogo encontrou-me no jardim horas depois, o sol rompendo as nuvens. Funcionou. Mas o próximo passo? O isolamento, respondi, o peito leve pela primeira vez. Ele está sozinho agora. A tarde foi um funeral lento, chamadas para advogados, o pai trancado no escritório. A mãe chorava no quarto, eu servia chá calmante, camomila de marvão, amarga como traição. À noite, o jantar foi cancelado. Comi sozinha com Diogo no terraço, estrelas salpicando o céu como confetes. Sentes culpa? Perguntou ele, o vinho tinto refletindo luz. Nenhuma, admiti, o copo erguido. É libertação. Mas no quarto, o sono traiu-me. Sonhei com o João na cabana, afogando-se, estendendo a mão. Acordei suada, o gravador na mesa de cabeceira piscando, prova eterna. Os dias seguintes foram um vendaval de fragmentos, o pai a rasgar documentos na biblioteca, ecos de discussões filtrando pelas portas entreabertas, a mãe encolhida no quarto, pastilhas de Valium derretendo na língua como hóstias amargas. Eu fiquei, a filha perfeita agora, cozinhando sopas de grão e consolando com palavras que cortavam disfarçadas de bálsamo. Vai passar, mãe. A família sobrevive. Sobrevive, sim, mutilada, mas viva. Diogo regressara a Lisboa na manhã seguinte,
um beijo na face como despedida profissional. Mantém-me atualizado. O e-mail está pronto se precisares. O carro dele desaparecera na curva da estrada, deixando-me sozinha no epicentro do furacão. Mas não sozinha, o telemóvel vibrava com mensagens do João. Porquê, Marta? Mataste-nos a todos. Eu lia, mas não respondia. Silêncio era a minha nova arma, afiada como faca de cozinha minhota. O pai convocou-me ao escritório ao terceiro dia, o ar azedo do uísque e fúria contida. Sentou-me na cadeira de cor oposta à secretária de Cauba, os olhos instados como os de um touro de touros. Explica-te, Marta. Como soubeste do DNA? Contei uma meia-verdade, encontrei cartas no sótão, pai. E um teste, por curiosidade. Omiti Diogo, o gravador, o plano meticuloso. Ele assentiu, exausto, o bigode grisalho tremendo. O João. Ele era tudo. Agora, deserdado. Advogados dizem que o testamento precisa de revisão. Eu entendo, disse, a voz suave. Mas talvez seja hora de me veres como filha, não como sombra. Ele olhou-me, pela primeira vez, como se eu fosse real, talvez. A herança. Vais partilhar. Partilhar. A palavra era doce, mas vazia. Eu queria mais, o reconhecimento, o amor que o João roubara. Saí do escritório com um aceno, o coração batendo em ritmo de fado, lento, doloroso, mas ritmado. A mãe chamou-me nessa noite, o quarto iluminado por uma lâmpada de fraca, sombras dançando nas paredes como fantasmas de amantes perdidos. Estava deitada, o rosto inchado de lágrimas, o robe solto revelando a fragilidade dos 70 anos. Marta, filha. Perdoa-me. Eu amava o teu pai, mas o João. Ele era prova do erro. Segurei a mão dela, ossuda e fria. Erros definem-nos, mãe. Mas segredos destroem. Ela chorou então, um rio de confissões, o diplomata em Paris, um congresso de arte onde se perderem vinho e promessas, o regresso grávida, o pai a aceitar por amor cego. Pensava que o João seria como tu, livre, artística. Mas ele herdou a ganância do pai. Fechei os olhos, absorvendo. E eu? O que herdei? A força, sussurrou ela. A que agora nos salva. Saí dali com o peito apertado, não de pena, mas de vitória pírrica. No jardim, sob a lua cheia, liguei para Diogo. Ela confessou. O pai deserdou-o. A voz dele veio baixa, excitada. Perfeito. Agora, o golpe final, o isolamento. Envia o gravador para o público, anônimo. Hesitei, o vento sussurrando nas folhas. Ainda não. Deixa-o sofrer mais. Os dias em Porto tornaram-se um limbo, passeios solitários pela ribeira, o cheiro de bacalhau frito misturado ao luto, visitas ao pai, agora curvado sobre balanços, revendo fortunas. O João enviava mensagens esporádicas, estou em Madrid. Perdi tudo. Ajuda-me. Ignorava-as, deletando como lixo. Uma semana depois, regressei a Lisboa, o comboio alfa pendular devorando quilómetros de vinhas e eucaliptos. O meu apartamento encheado esperava, poeira fina nas prateleiras de livros, quadros inacabados no cavalete. Diogo encontrou-me lá, garrafa de vinho verde na mão. Celebração. Brindámos na varanda, o castelo de São Jorge ao fundo, luzes da cidade como estrelas caídas. Ele ligou, disse eu, recostando-me na cadeira de ferro forjado. Chorou. Pede para voltar. Não voltes, aconselhou Diogo, os olhos refletindo o Tejo. A vingança é um amante ciumento, uma concessão, e perde o fogo. Fizemos amor nessa noite, pela primeira vez, não terapia, mas catarse. Os corpos entrelaçados como vinhas, suor salgado como o mar. Depois, deitados, ele traçou o meu braço. E agora? O que queres, Marta? Justiça total, respondi, o teto girando devagar. O e-mail. Enviei na manhã seguinte, anônimo, transcrições do gravador, detalhes do roubo, insinuações do caso. O público publicou dias depois, escândalo na elite portuense, herdeiro desmascarado em fraude familiar.
O telefone explodiu, chamadas da mãe, histéricas, o pai, furioso, o João, desesperado. Traidores, gritava ele na caixa de voz. Ignorei, bloqueando números como portas. Diogo leu o artigo no café, pastéis de nata entre nós. És livre agora. Livre. A palavra ecoava vazia. Meses passaram como névoa no Douro, o escândalo evaporando em sussurros de salão e manchetes desbotadas. A firma do pai sobreviveu, revendo testamentos, eu herdei metade das vinhas, uma galeria em Porto financiada pela culpa deles. A mãe emagreceu, olhos vazios como janelas em ruínas, o pai envelheceu uma década, charutos substituídos por passeios solitários em Foz. Eu floresci em Lisboa, a galeria Sombras do Tejo enchendo-se de artistas marginais, quadros que sangravam verdades cruas. Diogo tornou-se mais que aliado, parceiro, amante, o homem que dormia ao meu lado, o fôlego sincronizado com o meu. Mas a vingança deixara cicatrizes, noites de insônia, sonhos onde o João me puxava para o mar, mãos frias como algas. Ele reaparecera no outono, um e-mail seco, preciso de falar. Café na Ribeira, sábado. Fui, sozinha, o vento de outubro chicoteando o casaco. Sentou-se numa mesa ao canto, magro e barbado, os olhos verdes opacos como garrafas vazias. Marta. João. Pedimos cafés pretos, amargos como o nosso sangue partilhado, ou não? Perdi tudo, começou ele, a voz rouca de noites sem sono. Madrid demitiu-me. A mulher deixou-me. Os amigos sumiram. Olhei-o, sem piedade. Consequências. Ele inclinou-se, as mãos trêmulas no pires. Porquê? Eu era o teu irmão. Irmão de mentiras, corrigi, o bulo fumegando entre nós. Roubaste-me a infância, o amor, a confiança. O divórcio. Tu plantaste as sementes, contando ao meu ex sobre fraquezas inventadas. Ele baixou a cabeça, lágrimas pingando na mesa de mármore. Eu invejava-te. A tua liberdade. Eu era prisioneiro dos pais, do nome. Inveja. A palavra virou o estômago. Então, por que destruir-me? Medo. Se tu brilhasses, eu escurecia. Silêncio, só o burburinho de turistas e gaivotas. E agora? Perguntei. Perdão, sussurrou ele. Ou o que resta? Não perdoei. Mas algo se deu, não compaixão, mas exaustão. Vai-te embora, João. Reconstrói no outro lado. Sem Ferreira. Ele assentiu, levantando-se cambaleante. Obrigado. Por nada. Viu partir, silhueta contra o rio, e senti. Vazio. Não triunfo, mas paz frágil. De volta a Lisboa, contei a Diogo na varanda, o sol poente tingindo o tejo de sangue. Acabou. Acabou, confirmei, encostando a cabeça no ombro dele, mas o que sobra? Nós, respondeu ele, beijando a minha têmpora. E a arte de viver sem correntes. A galeria prosperou, exposições de fado pintado, retratos de famílias partidas. Os pais visitaram uma vez, frágeis como porcelana rachada, um ramo de flores como ofrenda. Abracei-os, mas o abraço era curto, laços tecidos de ar. Anos depois, ouvi que o João se matara, um acidente de carro no Alentejo, curvas traiçoeiras como a vida. O pai chorou no funeral, a mãe calou-se para sempre. Eu fiquei em Lisboa, pintando o mar, ondas que levam, mas não devolvem. Diogo propôs casamento numa praia de Cascais, joelho no chão, o Atlântico como testemunha. Queres isto? Comigo. Quero, disse, o anel simples como a verdade. A vingança fora o fogo que me forjara, agora, ardia baixa, aquecendo em vez de queimar. Éramos Ferreira não mais, éramos nós, livres no sol de Portugal, onde o passado é vinho velho, e o futuro, um copo cheio.